Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar do seguinte assunto. Eu finalmente vendi uma consultoria de gestão rural. E aí? Por onde eu começo? Olha só, é muito importante frisar, pessoal, que não existe uma receita de bolo. Então, eu indico que você que está começando agora na consultoria de gestão rural, comece por onde você se sinta mais confortável e mais confiante para trazer um resultado muito bom para o seu cliente. Porque o que acontece? Vamos entender o sentimento do produtor rural quando ele contrata uma consultoria de gestão rural. O ideal, no mundo muito perfeito, é que ele te contratasse quando ele percebesse que ele precisaria implantar melhorias na fazenda dele. Porém, não é isso que acontece. Quando o produtor rural chega até nós, consultores de gestão rural, para nos contratar, é porque ele está sentindo que alguma coisa não vai bem na propriedade rural dele. Ele já está sentindo algum sinalzinho de ocupado, sabe? Quando fica assim, tum, 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 ou seja, algo está incomodando ele demais. E essa incomodação é que vai fazer com que ele procure uma ajuda para resolver o problema dele, ou seja, para que ele mude de patamar, comece de fato a gerir a propriedade dele. Então, esse incômodo é uma oportunidade para nós de ajudarmos eles e de trabalharmos naquilo que a gente se propõe a fazer. É importante entender que esse cliente, quando ele busca esse tipo de ajuda, ele está muito ansioso. Então você vai lidar com a ansiedade dele. Por que eu tô te falando isso? Porque o consultor, quando você vende uma consultoria, você não está vendendo uma consultoria, você está vendendo resultado. Então você vai ter que ter muito jogo de cintura para começar aonde você se sente seguro, começar aonde que o produtor rural percebe que o problema dele é maior, para que você dê um melhor resultado para ele, mas também sem estresse para você. Então não tem uma receita de bolo. Você pode começar pelo estoque, você pode começar por mapear e modelar processos, você pode começar pelo financeiro dele. Eu, por exemplo, pessoal, gosto muito de começar pelo financeiro, porque produtor rural quebrado é o que mais tem, muito embora não pareça, porque a gente vive num país que culturalmente os empresários, sejam eles industriais, rurais, do comércio, não possuem reserva de emergência. E o produtor rural, ele é um empresário rural que ele lida com muitas adversidades. Ele lida com problemas climáticos, muita seca, geada que pode destruir a lavoura dele, muitos bichos. Então, assim, administrar fazenda é administrar com exuberâncias divinas. Então, ele é um bom empresário no campo, porém, ele não tem culturalmente o hábito de administrar números, ele não possui uma reserva financeira. Então, eu gosto de entrar pelo financeiro. Então, se você que está me assistindo aqui já possui, já tem conhecimentos nessa parte financeira, uma dica que eu daria para você é comece por aí. Comece estruturando um fluxo de caixa. Agora, se você não possui conhecimentos em gestão financeira, eu vou te dar uma outra dica. Comece por fazer um diagnóstico de gestão de propriedade rural. Por quê? Você vai entender tudo que está acontecendo na propriedade rural dele. E aí, parte muito, daquilo que você vai cobrar dele, mas porque o que acontece? Algumas propriedades rurais, quando eu entro, alguém já fez esse trabalho de entender como é que está a propriedade rural dele, só que não implantou. Eu pego esse documento e implanto, que de fato é uma parte muito difícil, mas para o consultor de gestão rural iniciante, isso é perfeito, é um produto de entrada, um diagnóstico de gestão rural. O que é um diagnóstico de gestão rural? Sabe quando você vai lá no médico e você senta e conta para o doutor, para o médico, o que é que você está sentindo? Ele vai te entrevistar e depois ele vai mandar você fazer um exame para fechar um diagnóstico, não é? E aí ele vai entender o seu problema e ele vai te dar um tratamento, que pode ser tanto um remédio, uma fisioterapia ou mesmo uma cirurgia. O diagnóstico de gestão de propriedade rural é isso aí. Você vai entrevistar o produtor rural, você vai fazer perguntas-chave para ele de todas as áreas que ele tem. Você vai perguntar como é que tá os números, como é que tá a parte financeira dele, se ele possui um fluxo de caixa, se ele tem estruturado um contas a pagar e um contas a receber. Você vai perguntar para ele se ele tem um planejamento estratégico, se o clima na fazenda dele tá
legal entre os funcionários, se os funcionários estão produtivos, se ele se sente que ele é um líder. Você pode perguntar para ele como é que tá a lavoura dele, né? Se ele tem mapeado, por exemplo, todo o patrimônio dele, se ele sabe quais são as principais manutenções que ele está fazendo na máquina, se ele tem o processo da lavoura desenhado, se ele tem histórico de safras passadas. Você pode perguntar, por exemplo, fazendo aqui, olha aqui que eu tô fazendo um diagnóstico de gestão de propriedade rural rapidamente aqui. Em relação à parte comercial, você pode perguntar como é que tá a comercialização de grãos dele, você pode perguntar se ele travou o seu preço, se ele guardou um pouco para especular, porque afinal de contas os preços das commodities estão subindo muito, né? Nós estamos num ano muito especial, aonde a gente tem aí preços de vários grãos dispararam em função de geadas e secas severas que tivemos no país, né? O café também. Então, assim, você pode fazer todas essas perguntas para ele. E além disso, você pode pedir para que ele autorize que você vá até o campo e que você entreviste pessoas. Porque uma coisa é o que o produtor rural te conta, outra coisa é o que o funcionário vê. E outra coisa é o que de fato é. Então, é importante você ter um perfil investigativo para que você entenda toda essa situação e que você traga depois para o produtor rural quais são os principais problemas que ele tem nas várias áreas do que ele possui dentro da fazenda dele. E aí você pode já ir propondo melhorias, né? Então você pode verificar o estoque dele, também como é que está o processo de recebimento de mercadoria, de armazenamento dessas mercadorias, está arrumado o estoque, se está organizado, limpo, separado peças, né, com as classificações corretas. Por exemplo, se aqui as peças da colhedeira estão separadas, a da pulverizadora está separado, esse tipo de coisa. Se ele está fazendo uma gestão à vista quando ele coloca quadros, fluxogramas e comunica para todos os funcionários, você pode, por exemplo, começar por isso. Começar a fazer um diagnóstico de gestão de propriedade rural. Enquanto isso, pessoal, você já vai, por exemplo, ganhando tempo para pensar o que você pode implantar de fato. E eu sugiro a você, comece por algo que você possa dar um resultado mais rápido para ele, mas que ao mesmo tempo você se sinta seguro de fazer. Não adianta você colocar também uma meta, uma expectativa muito alta para você, para agradar o produtor rural, mas que você não vai conseguir entregar. Lembra, nós não vendemos consultoria de gestão rural, nós vendemos resultado, e resultado nós temos que dar. E é importante que você entenda que sim, essa pressão ela faz parte do nosso dia a dia de consultor de gestão rural. É fácil? Não é, mas é muito possível e é muito gratificante você poder ajudar de fato pessoas. Agora que a gente falou, né, do diagnóstico de gestão rural, nós vamos conversar de uma outra coisa aqui que é de fato muito importante, que é a reunião de alinhamento de expectativas junto a seu cliente produtor rural que acaba de te contratar. E por que nós vamos conversar da reunião de alinhamento de expectativas? Porque isso também é um dos primeiros passos. Você fechou com seu cliente produtor rural, você vai fazer uma reunião de alinhamento de expectativas, aonde você pode chegar com ele à conclusão que você vai fazer o diagnóstico de gestão rural da propriedade. Que eu falei primeiro aqui do diagnóstico de gestão rural, mas é importante também entender a reunião de alinhamento de expectativas. Essa reunião de alinhamento de expectativas, como o próprio nome diz, é para alinhar a expectativa. Por quê? Porque o produtor rural, ele tem uma expectativa. Lembra, eu falei aqui no começo do vídeo, ele está ansioso. E você também tem expectativas em relação a essa consultoria. Precisam os dois alinhar essa expectativa. E é importante que pessoas chaves sejam chamadas para essa reunião. Gerente de lavoura, pessoal do financeiro, o braço direito, né, do produtor rural, porque aí você vai alinhar a expectativa com todos, né? De verificar ali, você já vai fazendo o seu diagnóstico de gestão rural, entende? Porque você já tem várias pessoas reunidas. E uma outra coisa, pessoal, também, na verdade eu tô falando com você aqui, eu falei, né, por onde eu começo, mas eu tô te dando passos aqui, né? Reunião de alinhamento de expectativas, um diagnóstico de gestão. Agora, uma outra coisa de suma importância é você comunicar
os funcionários da fazenda que a sua consultoria está começando. Porque a boa comunicação faz parte de uma boa gestão, faz parte de uma gestão de mudança e é muito importante para o seu trabalho que você comunique de fato o que está acontecendo, porque senão a turma não vai entender nada, vai falar, poxa, quem que é essa pessoa que acabou de chegar aqui, acabou de pegar o trem, já quer sentar na janelinha? Não é bem por aí. Porque a consultoria de gestão de propriedades rurais, ela é colaborativa. O produtor rural tem umas expectativas, mas você também tem uma expectativa do produtor rural. E quer saber, eu só atendo produtor rural que queira realmente mudar e transformar o negócio dele, porque senão eu perco tempo com ele, não me gera um caso de sucesso e depois ele não vai me trazer mais clientes de consultoria. Então entenda, vendeu sua consultoria rural? Por onde que você começa? Alinhe expectativas com o produtor rural e a equipe dele, faça um diagnóstico de gestão rural da propriedade dele, comunique a todos da fazenda a sua consultoria. E eu tenho certeza que vai ser, só sucesso. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Foram muitas dicas valiosíssimas aqui de quem realmente está na prática do dia a dia de uma consultoria de gestão rural. Dê um like no vídeo e até a próxima.